Bom dia, galerinha do oitavo ano. Sejam bem-vindos à nossa primeira aula de geografia. Então, gente, tá todo mundo bem? Tá todo mundo ficando aí em casa, né? Se resguardando para que logo mais a gente possa todos nós se reencontrar, não é isso? Então, gente, a nossa primeira videoaula de hoje é sobre o capítulo 3, América, Aspectos Naturais. Lembrando que a gente já trabalhou de forma presencial América, né, e a sua divisão em América Latina e América Anglo-Saxônica. Quando a gente retornar das aulas, a gente vai dar uma revisada nesse conteúdo, certo? Mas agora a gente vai trabalhar a América e os seus aspectos naturais. Então, gente, o capítulo 3 trata da América e dos aspectos naturais e é de suma importância que todos vocês estejam com o livro para acompanhamento dessa videoaula, certo? Então, a gente traz a primeira foto, uma foto que é das cataratas do Niágara, que fica na fronteira do Canadá com os Estados Unidos. O que você vai conhecer na aula de hoje? A gente vai trabalhar hoje o relevo americano. Como foi que se formou, né? A formação do continente, planaltos e formações montanhosas antigas, planícies centrais e litorâneas. Bom, gente, algo que vocês têm que ter em mente é que um dos traços marcantes do continente americano é sua extensão territorial no sentido norte e sul. Ou seja, a América é um país, é um continente. O que é a América? A América, na verdade, é um continente. Não esqueçam. A América é um continente e que se dividem em outros subcontinentes, América do Norte, América do Sul e América Central. Mas quando a gente fala em continente, tenham sempre em mente que é o continente americano, América, e que ela tem algumas subdivisões, certo? Lembrando também que vocês têm que lembrar, é de suma importância, a América é um continente gigantesco, é um território bastante grande, certo? Acabou resultando em grande diversidade de paisagens naturais. Ou seja, o fato do continente americano ser grande, né, ter uma grande extensão territorial, acabou por resultar em grande diversidade de paisagens naturais. O relevo americano. O continente americano ocupa todas as zonas climáticas do planeta, devido à sua extensão latitudinal. O que isso quer dizer? Que o continente americano, por ele ser muito grande, muito extenso, ele tem todos os tipos de climas do mundo, certo? Então, todos os climas, seja tropical, seja subtropical, seja temperado, todos esses climas eles vão estar presentes no continente americano. E aí ele vai estar distribuído de acordo com as características de alguns países. Por exemplo, o Brasil é um país tropical, certo? É possível observar diversas condições climáticas, ou seja, a gente possui diferentes tipos de clima. No Brasil, por exemplo, a gente tem o Nordeste, por exemplo, que é uma área tropical, que tem a presença do clima tropical, mas a gente tem no sul do Brasil a presença do clima temperado, né, subtropical, que fica lá na região ali do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, que são áreas que têm as temperaturas mais amenas, é mais frio. Em compensação, aqui no Nordeste, a gente tem temperaturas mais elevadas, certo? O relevo é uma das características relevantes na formação das paisagens. Ou seja, o relevo ele vai ser fundamental na formação das paisagens. Saiba mais. Diferentes formas de relevo interferem na configuração das paisagens. Vocês sabiam? Se vocês não sabiam, agora vocês já vão ter conhecimento que diferentes formas de relevos, eles vão sim interferir na configuração das paisagens. Aí eu coloquei duas imagens para vocês. Na primeira imagem, a gente tem Santiago,
capital do Chile, onde a gente pode ver a presença de edifícios e logo ao fundo a gente tem a presença de cadeias de montanha, que é a cadeia de montanha da Cordilheira dos Andes. Na segunda imagem, a gente tem o Cerrado Brasileiro. Aqui a gente tem o Cerrado Brasileiro, que já é uma área que tem um relevo diferente aqui da primeira imagem de Santiago, no Chile. Enquanto aqui a gente tem cadeias de montanha, que é originária aqui da Cordilheira dos Andes, a gente tem aqui o cerrado com características o quê? De áreas mais planas, com planaltos e a presença de árvores retorcidas. Geralmente nessas áreas aqui a gente não vai ter a presença de árvores, certo? Então, o que vai caracterizar esses relevos, geralmente é a questão do clima, né? E como esse relevo se comporta, se ele é de altitude ou se ele é mais plano, mais rebaixado, ó, como é aqui. O relevo da superfície terrestre, ela resulta da ação conjunta dos fatores internos e externos que atuam sobre a crosta terrestre. O que isso quer dizer? Que na Terra a gente tem alguns fatores que vão interferir na superfície terrestre, causados basicamente pela movimentação das placas tectônicas. Ou seja, quando eu tenho um movimento de placa tectônica, consequentemente eu já vou ter uma nova configuração do relevo. Esse relevo ele vai se modificar. Fatores internos de formação do relevo, gente, que vai formar o relevo. Então, eu tenho um fator interno. Quando eu digo aqui, ó, fatores internos, eu quero dizer que são fatores que acontecem no interior da Terra, certo? No interior da Terra. E exemplos de fatores internos de formação do relevo, a gente tem aqui que é bastante conhecido de vocês, eu tenho certeza, o tectonismo, né? A gente tem aqui, ó, tectonismo, temos o terremoto e temos o vulcanismo, certo? Então, esses aqui são os fatores internos. Por quê? Porque eles acontecem como se fosse dentro realmente da Terra, certo? E a gente tem aqui os fatores externos, né, que são mais percebidos pela a população, vamos supor, brasileira, né? Que a gente tem o quê? A chuva, como fatores internos de formação do relevo, a gente tem a chuva, os ventos, né? Rios, mares, gelo, neve e os seres vivos, que somos nós. A gente também interfere na formação do relevo, certo? Então, gente, a chuva, o vento, os rios e etc., eles são fatores externos porque são fatores que a gente pode observar. A gente observa acontecer como se fosse fora da Terra, mesmo que não seja fora, né? Mas que a gente consegue perceber. Por exemplo, o tectonismo a gente não consegue perceber quando essas placas vão entrar em movimento, né? Vão entrar em choque. Mas uma chuva, todos nós conseguimos perceber, né? Tanto também como os rios que vão também fazer o processo de modificação do relevo a partir do momento que ocorrem as cheias, as secas, isso tudo influi na formação do relevo. Eu coloquei aqui para vocês um exemplo dessa formação do relevo a partir de um fator interno, que é o vulcanismo. Esse aqui é um vulcão que está presente aqui na América, mais especificamente no México, certo? Então, o vulcanismo é um dos fatores internos que modelam a crosta terrestre, ou seja, quando ele entra em erupção, o magma que sai aqui dessa erupção, ele vai formar novos relevos, certo, gente? Formação do continente. Bom, gente, primeiramente, as placas tectônicas são imensas porções da crosta terrestre que estão lado a lado e em constante movimento, por causa da pressão que o magma exerce contra elas, ou seja, as placas tectônicas nada mais do que a porção de terra em que a gente está sobre ela, no caso onde a gente constrói nossas casas, prédios. Então aqui a gente está sobre uma placa tectônica. E quando essa placa tectônica ela se movimenta, ela vai gerar
terremotos. Isso explica as contínuas alterações de posição e tamanho dos continentes desde a formação do planeta Terra, certo, gente? Então, não é de hoje que a Terra ela tem os movimentos das placas tectônicas, certo? Então, isso é desde tempo de milhares e milhares de anos atrás. Os movimentos que ainda ocorrem na crosta causam os chamados, terremotos, certo? Então, sempre que vocês escutarem aí ou virem na televisão, né, se vocês assistirem a algum jornal, vocês tenham sempre em mente que um terremoto, gente, o terremoto, ele é causado pelo esse movimento aqui das placas tectônicas. E aqui a gente tem todas as placas tectônicas do mundo. Então, essa imagem é para vocês perceberem o quê? Que o nosso ponto de estudo, nossa referência, nosso foco é a América. Então, essas aqui são as placas americanas. Essa daqui, placa sul-americana. A placa sul-americana é a placa onde o Brasil está localizado, certo? Então, é como se a gente estivesse aqui, no meio desta placa. É por isso, gente, que no Brasil a gente não tem terremotos. A gente pode sentir pequenos tremores, mas são só acomodações de terra, certo? Acomodações da placa. A gente não vai sentir um terremoto aqui em larga escala. Diferente desse país aqui, que já está aqui, que é o Chile, que ele está aqui na borda da placa. Então, ele está aqui próximo à placa de Nazca e a placa sul-americana. Então, os países que estão aqui na borda, como é o caso do Chile, eles vão sentir tremores de terras bem mais acentuados, certo? Provocando, inclusive, destruição pelo país, dependendo do nível na escala. E aqui a gente tem também a placa norte-americana, a qual faz parte dos Estados Unidos e o Canadá. E parte do México aqui também na placa do Caribe, certo? Então, quando essas placas elas entram em movimento, elas podem gerar os chamados terremotos. E principalmente quem vai sofrer são os países que estão aqui, nessa borda aqui. Há milhões de anos existia apenas um continente na superfície terrestre, a qual os cientistas deram o nome de Pangeia. Creio que todo mundo já sabe, né, o que é uma Pangeia, o que foi a Pangeia. A gente já até discutiu já em sala, já até comentou o que foi a Pangeia, que era quando os continentes eram todos unidos e era apenas um continente, no caso, não é isso? Então, a Pangeia, ela não era dividida, ela era apenas um super continente. Com o passar do tempo, esse continente se fragmentou em dois, a chamada Laurásia e Gondwana, certo? Então, antes a gente tinha toda essa área aqui, formando um só continente, um supercontinente. Com o passar dos anos e da movimentação das placas tectônicas, a gente teve aqui, essa separação, que é a chamada deriva continental. Quando os continentes eles começam a se separar, a gente dá o nome disso aqui de deriva continental. Pangeia é quando esse continente formava um só, e aí depois ele se separa, passa a se chamar de Laurásia e Gondwana, certo? E, consequentemente, ele vai formar os continentes que a gente tem conhecimento hoje. Certo? Essa imagem aqui, vocês vão poder perceber o que era a Pangeia, certo? Então, aqui, a Eurásia, que corresponde à Europa e à Ásia, era tudo junto, o continente, eles eram todos juntos, certo? Aí a gente tinha a América do Norte, aqui a América do Sul, a África, a Antártica, a Austrália e a Índia. Todos eram era um único continente, não tinha divisão. Depois, com a movimentação dessas placas, esse continente, supercontinente, ele começou a se separar. O movimento das placas, além de ter dado origem ao bloco continental americano, ocasionou profundas alterações em suas formas. A mais significativa foi a formação de grandes cadeias de montanhas em todo o território americano, ou seja, movimentação das placas, formação de cadeias de montanha. Há cerca de 65 milhões de anos, na chamada Era
Cenozoica. Na América do Norte, que corresponde aos Estados Unidos, ao México e ao Canadá, esses dobramentos formam as montanhas rochosas, cujas altitudes atingem mais de 4.000 metros. Sempre que a gente ouvir falar aqui ó, em dobramentos, eles são originários de terremotos, certo, gente? E esses dobramentos aqui, eles vão formar as chamadas montanhas ou cadeias de montanha. No caso aqui, as montanhas rochosas, elas são a área que atravessa o Canadá e os Estados Unidos. Aí eu coloquei aqui uma imagem para vocês, ó. Essas aqui é a cadeia de montanhas rochosas que fica na divisa do Canadá com os Estados Unidos. Nessa região aqui, gente, há a presença de grandes lagos. E é nessa região aqui, justamente na fronteira entre o Canadá e os Estados Unidos, que os Estados Unidos começaram a desenvolver a sua indústria, devido à grande quantidade de material mineral que era encontrado e que é encontrado ainda nessa área, e também devido à presença de grandes lagos. Então, a indústria americana ela se desenvolveu principalmente na fronteira com o Canadá. E aqui, ó, isso aqui são chamados de dobramentos modernos, as cadeias de montanhas, devido a esse sobe e desce aqui, ó, das montanhas. Isso aqui, gente, nada mais é do que as placas tectônicas que se movimentaram, certo? Cordilheira dos Andes. A Cordilheira dos Andes é um elemento característico do relevo da costa ocidental da América do Sul. Ou seja, a Cordilheira dos Andes, ela também é uma cadeia de montanha bastante expressiva na América, que pode ser encontrada principalmente no Chile. Então, o país mais andino de todos da América, né? O país onde a Cordilheira dos Andes ela é mais, a presença dela é bastante forte, devido à grande quantidade de montanhas, é no Chile, certo, gente? Constitui parte do território da civilização Inca e possui, né, um histórico de exploração de recursos minerais, ou seja, essa área que corresponde hoje à Cordilheira dos Andes, ela também já constituiu parte do território da civilização Inca. Atualmente, a região concentra a maior reserva mundial de lítio, mineral de alto valor no mercado, por ser essencial para a produção de baterias e medicamentos. Então, se vocês forem pegar a bateria dos celulares de vocês, vocês vão ver que na composição dessa bateria existe esse mineral bem aqui, ó, o lítio, certo? E que ele é encontrado em grande quantidade na Cordilheira dos Andes. Essa imagem aqui retrata a Cordilheira dos Andes, então vocês podem perceber, ó, são várias montanhas, por isso que elas recebem o nome de cordilheiras ou cadeias de montanhas. Isso aqui, gente, é tudo em decorrência da movimentação das placas tectônicas, certo? Mas apesar de a mineração ser intensa nessa área, o território andino também contempla dezenas de unidades de conservação e sítios arqueológicos preservados. Agora a gente vai falar sobre os planaltos e formações montanhosas antigas. Os planaltos e as montanhas antigas são áreas expostas à ação de agentes erosivos, ou seja, a chuva, o vento, por isso apresenta altitudes modestas, certo? Então, um fator que vai fazer com que essas áreas sejam erodidas, principalmente o vento e a chuva. Na porção setentrional da América do Norte, há o Planalto Canadense, cujas altitudes mais elevadas estão na Península do Labrador. Sempre que vocês ouvirem falar sobre setentrional, gente, corresponde à mesma coisa de que do norte, certo? Então, setentrional é a mesma coisa de norte. E aqui nessa imagem, eu coloquei para vocês a Península do Labrador, que fica no Canadá, nas proximidades também da fronteira com os Estados Unidos. É uma área com a presença de grande expressiva de reservas de minerais e também de lagos. Na porção leste da América do Norte, o destaque são os Montes Apalaches, que estão aqui nas proximidades da região do Mississippi. Os Montes Apalaches, gente, eles também são
áreas que possuem montes, montanhas com elevada altitude. Assim como o Planalto Canadense, eles resultam de antigos dobramentos ocorridos na região, ou seja, os montes Apalaches, assim como os planaltos canadenses, eles passaram a surgir devido ao movimento das placas tectônicas, né, os chamados dobramentos antigos, ou seja, são planaltos, são montes já com bastante anos. As planícies centrais e litorâneas, lembrando que as planícies já é diferente de planalto, né, gente? Enquanto os planaltos têm uma altitude mais considerável, as planícies são áreas mais planas. O continente americano ele apresenta grandes planícies centrais, bastante planas e sedimentares, tais como a planície de São Lourenço, a planície do Mississippi e a planície do Golfo. E tem também a planície do Oniroco. Lembrando que a planície de São Lourenço, planície do Mississippi estão no Canadá e os Estados Unidos, e a planície do Golfo na região do México com os Estados Unidos. A planície do Oniroco, ele corresponde ao rio Oniroco, que é o principal rio da Venezuela, um importante país também da América do Sul. E temos também a Venezuela, aqui com o rio Oniroco, que também é um rio bastante importante da América, sendo o principal da Venezuela. Temos também a planície amazônica e a platina. As planícies centrais, tanto na América do Norte como na América do Sul, elas facilitam a movimentação das massas de ar, ou seja, quanto mais baixa for a área, quanto mais rebaixada, mais plana, melhor será para a movimentação das massas de ar. Ou seja, essas massas de ar elas vão conseguir passar por vários territórios e deixar umidade. Quando a gente tem, por exemplo, áreas elevadas, essas massas de ar elas vão ter maior dificuldade para passar e, consequentemente, levar a chuva para outras regiões. Um exemplo aqui que eu trouxe para vocês é a da planície amazônica, que ela favorece a penetração, né, dos ventos alísios de nordeste, que, por serem úmidos, contribui para a elevada pluviosidade da região, ou seja, as chuvas que a gente tem com frequência aqui durante o nosso inverno, ela é decorrente principalmente da planície amazônica. Em todo o continente americano, na costa do Pacífico, existem pequenas planícies litorâneas. O Brasil possui uma grande área costeira ao longo de seu território. A maior parte desses rios, gente, eles desembocam no mar, gerando o encontro de águas doces com águas salgadas. Um exemplo aqui do nosso estado, por exemplo, é o Delta do Parnaíba, onde a gente tem o encontro da água doce do rio Parnaíba com a água salgada do mar. Então, eu trouxe aqui essa foto para vocês perceberem que toda essa partezinha aqui em vermelha e descendo aqui mais um pouquinho aqui para o Rio Grande do Sul, toda essa área corresponde à área de costa brasileira. São áreas banhadas pelo mar, pelo Oceano Atlântico. Então, isso aqui corresponde a planícies. O encontro de água doce com água salgada, ela resulta na formação do bioma dos mangues ou manguezais, que estão em grande quantidade no Brasil e que possuem equilíbrio e fauna muito sensíveis à ocupação humana. Aqui no Piauí, a gente pode perceber a presença dos manguezais, principalmente na região de Luiz Correia e Parnaíba, onde a gente tem principalmente aqui a caça do caranguejo, certo? Então, é um território, é um habitat, né, que ele possui uma sensibilidade à ocupação humana, porque essas árvores elas demoram um certo tempo para se adaptar a essas áreas alagadas. São árvores extremamente adaptadas, por isso que elas têm essas raízes aqui que são chamadas raízes respiratórias. Elas conseguem respirar debaixo da água. Certo, gente? Então, eu vou deixar uma atividade para vocês, da página 50 do livro didático de vocês.
e estou à disposição para vocês tirarem eventuais dúvidas. Até a próxima aula. Na nossa próxima aula, a gente vai trabalhar a hidrografia da América.